Fala galera, aqui é o Giviotti e tirem suas crianças da sala. Aqui é o Mr. Everton, mais um filme diferente aqui no nosso Rebobina Cast, uma comédia ou um filme de amor. Você escolhe no final. Não escolhe não, cara, isso é uma comédia. A gente tá aqui pra falar de Corra que a Polícia Vem Aí, o clássico que reprisou muitas e muitas vezes na Sessão da Tarde de 88 com Leslie Nielsen, Priscilla Presley, O.J. Simpson e grande elenco, depois da vinheta. Rebobina Cast. Volte ao play dos clássicos. Norberg. Sou eu, Frank. Quem fez isso com você? Eu te amo. Eu também te amo, Norberg. Mas quem foi? Um navio, um barco. Está certo, Norberg, um barco. Quando você melhorar, vamos sair para velejar, num barco. Vamos fazer um cruzeiro, como nos velhos tempos. Droga. Enfermeira, rápido, aplique alguma droga nesse homem. Não vê que ele sente dores? Ora, que coisa. Não, heroína, Frank. Peraí, Norberg, esse pedido tá difícil. Pegou mal, eu vou precisar de algum tempo para fazer isso. É verdade, esse filme reprisou muitas vezes mesmo. Esse também é um filme de 88, é isso? É de 88, mas tudo demorava um pouco pra chegar aqui no Brasil, né, cara? Então ele deve ter chegado ali comecinho dos anos 90. A gente tava aquela época do Oba-Oba na televisão, Pode Passar Tudo. E esse filme é um marco, assim, pra comédia. Eu vou falar um pouco do pessoal que criou, mas isso é o auge, eu acho, das comédias de paródia, né? As comédia pastelão, como a gente chamava aqui no Brasil, né? E tem o expoente máximo, que é o Leslie Nielsen nesse filme, né? Sim, mas na época não era pastelão, eu acho que era até disruptivo, né? Porque não era aquela comédia de... Bom, eu vejo que era uma comédia diferente, né? Eles até deram um nome ali, Deadpan, né? Para aquele personagem que o Leslie Nielsen fazia, né? Deadpan, na verdade, é aquele tipo de humor onde o cara fala uma piada sem fazer pressão nenhuma. Então ele falava... O lance todo do Leslie Nielsen, o grande superpoder dele é poder falar qualquer maluquice sem sorrir, né? Com aquela expressão séria. Então, esses filmes, já aproveitando que a gente vai falar dele, vamos falar um pouquinho das pessoas que fizeram, que são os As, né? Que é o David Zucker, Jim Abraham e o Jerry Zucker, mas também conhecido aí como Zucker Brothers, né? Era o grupo que fazia grande parte desses filmes que a gente está acostumado a ver. Tem uma história séria acontecendo no final, na frente, aliás, e uma maluquice acontecendo atrás, o que a gente chama de... Foi meio que como se fosse a assinatura deles, que é esse tipo de humor pastelão, pastiche, que a gente tinha na época, né? Então, esses caras, a gente vai falar um pouquinho da história deles e que outros filmes eles fizeram, mas eles foram os grandes expoentes da época. Então, o filme é dirigido pelo David Zucker, o roteiro é do David Zucker, Jerry Zucker e Jim Abrahams, e com a Pat Proft, que é uma pessoa que ajudava bastante eles nos principais filmes. E tem como elenco o Leslie Nielsen fazendo o tenente Frank Drebin, a Priscilla Presley, que é a digníssima viúva do Elvis Presley, fazendo a Jane Spencer, o Ricardo Montalban fazendo Vincent Ludwig, o George Kennedy fazendo o Capitão Ed Hocken e o O.J. Simpson fazendo o Detetive Nordberg. Quem diria, hein? Que elenco com o O.J. Simpson fazendo um detetive. Mal sabiam, né? Quem sabe um pouquinho da história do O.J. Simpson sabe que é meio complicado falar dele, né? É verdade. Mas olha, é interessante, eu não havia me atentado que o roteiro eram feito por irmãos ali, né? E fizeram uma obra de arte aí. Acho que
aproveitaram muito bem o talento ali, né, do Leslie, né, Nielsen, que era um cara incrível, assim, eu acho que é óbvio que a gente só vê em mente os ótimos filmes que ele fez de comédia. Me parece que ele fez outras coisas antes, né, mais sérias, né. A gente vai chegar lá, mas você tá querendo pular pauta, né, meu amigo? Eu sei que você quer pular pauta. Cara, conversa. A gente vai seguir o roteiro, mas é uma conversa. Você não tá seguindo o roteiro. Você tá querendo pular pra parte lá de baixo. Se eu seguir o roteiro, você vai ler o roteiro, nem eu vou falar, né? Então deixa você rolar uma conversa mesmo. Esse filme tá com nota 7.6 no IMDb. Uma nota bem alta aqui, se você comparar os outros filmes que a gente falou. Eu acho que ele tá ali, entra pelo menos no top 5 aí de filmes que a gente comentou. Não, acho que ele tá um pouquinho abaixo. Mas é uma nota muito boa comparado com os filmes que a gente fala aqui. Nota excelente. Merecida, hein? Merecida. É um expoente da comédia esse filme, né, cara? No Rotten Tomatoes ele tá com 88% da crítica aprovando e 84% do público. Nota bem parecida. Filme muito querido pelo público como um todo. Por causa do lançamento do remake agora, na verdade, meio continuação, que estão fazendo com o Liam Neeson. Esse filme tá em todo lugar, então você acha ele na Netflix, no Prime Video e na Paramount Plus. Então não sei onde você assistiu. Eu assisti na Netflix. Eu também acabei assistindo na Netflix, mas eu já tinha visto no Paramount Plus tem pouco tempo. E é curioso que lá agora na Netflix eram todos os outros 2 filmes. Cara, deve ser aquele filme que deve ser muito barato para comprar o direito, e também como vai rolar a continuação que todo mundo quer assistir, porque tá tendo um marketing muito bom, estão falando muito bem da continuação, eles aproveitam para lançar em todo lugar, né? Com certeza, não deve ser realmente muito caro o licenciamento. E eu achei curioso, né, que o Liam Neeson, o nome dele, né, soa muito parecido com o Leslie Nielsen, não sei se essa coisa na minha cabeça. É um pouco, mas eu acho que ele tem, na verdade, assim, falando um pouquinho desse remake, eles interpretam os mesmos personagens, mas na verdade os filhos dos personagens, né? Então, o Leslie Nielsen, ele é o Frank Drebin Jr., o outro rapaz que faz o Capitão, ele é o Capitão Ed Hocking Jr., É pouca criatividade nos nomes, mas é isso aí. Não é criatividade. Eu acho que eles quiseram realmente fazer um recasting ali, né? Porque grande parte do elenco já tá morto, né? Aliás, os 3 principais já estão mortos, né? Que é o Drebin, o Ed e o Nerdberg já morreram, né? Então não tem como reaproveitar ninguém. E você aproveita pra fazer um recast aí. Como é uma comédia pastelão, tipo, tanto faz, foda-se que o Leslie Nielsen tem 70 anos e ele era uma criança nascendo no 3º filme, sabe? Filho temporão, cara. É verdade. O filme é de 94, então ele nasceu em 94, ele devia ser 10 anos mais novo que a gente, só que é o Liam Neeson de 70 e poucos, né? Sim, sim. Se bem que o Leslie Nielsen, ele nasceu em 26, ele pode ter tido um filho... sei lá, cara. Como você falou, foda-se. Não, exato. O lance de ser comédia assim, que você pode fazer qualquer coisa. Porque o povo aceita qualquer coisa que você lança ali, cara. Eu aceitei. Não vi o filme ainda, mas com certeza aceitei. Quero ver no cinema. Talvez eu espere sair no streaming, mas... Se bem que eu vi alguns vídeos falando que talvez esse filme fosse salvar a comédia no cinema. Pô, tomara, cara, porque o negócio realmente que ficou relegado é streaming, né, dos anos pra cá. O orçamento desse filme foi 14 milhões, então um valor até baixo, considerando que foi um grande lançamento de Hollywood, mas ele faturou 78 milhões, então foi um ótimo investimento, aí, lucro de mais de 64 milhões, né? Para uma comédia, com certeza. Com certeza. Se bem que eu acho que antigamente saíam mais filmes de comédia, né, do que hoje. Não sei se... Saía, não, com certeza. É um negócio que... O problema todo do cinema é o lance dos super-heróis, né, que... Aí você não tinha mais filme de comédia, você tinha comédia com super-heróis. E aí você vai relegando as comédias normais para streaming, né? Então, isso aconteceu com vários gêneros que foram sendo apagados do cinema para você colocar Marvel, DC, Marvel, né? Isso é verdade. Mas o que não é comédia são as redes sociais do RebobinaCast, Mr. Everton. Não, isso é coisa muito séria que você tem que entrar, você tem que curtir, tem que compartilhar. Como é que o pessoal acha a gente aí, Guilherme? Cara, no Instagram você acha como rebobina.cast.
No YouTube é o @RebobinaCastBR, tudo junto. Você acha também no Spotify ou no Apple Podcast, só procurando aí RebobinaCast. Tem os outros aí que são antigos, que não valem o nome RebobinaCast, mas se você procurar, primeiro vai ser a gente lá. Tem toda a razão. RebobinaCast. Você vai encontrar a gente. Isso. E, pô, compartilha ali, manda mensagem pra gente, opina, fala se gostou do episódio, se não gostou, né? Dá sugestões. A gente gosta muito de ouvir vocês, tá? Manda aí mensagem, pessoal. É isso aí. Compartilhem. Compartilhem. E aí, quer ler a parte de trás da caixa pra gente? Eu estava muito ansioso para ler essa parte de trás da caixa. Então vamos lá. Aqueles desmiolados criadores de Apertem os Cintos, o piloto sumiu, fizeram de novo. Leslie Nielsen interpreta com a mesma cara de pau do esquadrão de polícia o tira cabeça dura Frank Drabin, que tenta acabar com um brilhante plano para assassinar a rainha Elizabeth, Priscilla Presley, O.J. Simpson, um castor empalhado, 2 times de beisebol e uma curiosa variedade de piadas e situações hilariantes farão seu medidor de risadas estourar. Ai, cara, esse filme é muito Medidor de risada. Eles já estavam esperando que o público ia adorar. E me fala uma coisa, a primeira vez que você assistiu esse filme, você chegou a ver em locadora, você viu na TV? Onde você viu esse filme a primeira vez? Eu vi esse filme provavelmente na TV, mas assim, era uma época quando criança que eu só assistia flashes do filme. Vou jogar a real aqui, hein? Eu só vi esse filme completo, do início ao fim, agora, para gravar esse episódio. Tá de brincadeira. Não, total, é a verdade. Mas eu lembro de muita coisa, talvez dos outros filmes, dos mais novos, né? Não, né, mais novos, não lançou tudo mais ou menos junto ali, né? Então tudo bem. Eu lembro muito daquele 33,5, que eu acho que é o terceiro 33 filme, e 1/3. Isso! É o terceiro filme. Esse aí vem mais fácil na minha memória, mas o primeiro eu não lembrava dessa forma. Se bem que tem umas cenas ali muito engraçadas. Sim, o Corra que a Polícia Vem Aí, o primeiro é de 88, como a gente disse. O Corra que a Polícia Vem Aí, 2,5, que é o segundo, ele é de 1991. E o Corra que a Polícia Vem Aí, 33 e 1/3, ele é de 1994. Esse aí de 94, já mais acostumado a ver filmes, né? Um pouco mais, né? Um pequeno gafanhoto ali. Esse, quando saiu, todo mundo falava desse filme. Então tinha que locar. Eu fui na locadora. Esse foi na locadora, o primeiro não. Eu acho que eu vi tudo na televisão, cara, porque esses filmes eles passavam tanto na Globo na época que provavelmente eu vi na TV e eu devo ter gravado em VHS porque eu adorava o Leslie Nielsen. Eu lembro na época, até quando eu tava na escola, aquela coisa, tinha um professor de educação física, o Marcão, ele gostava bastante de cinema, então tava, tipo, eu adolescente, criança, assim, né? Tava falando de melhores atores, ele perguntou pra mim meu ator favorito, eu fui categórico, eu falei, cara, Leslie Nielsen. Excelente mesmo. E aí ele falou, pô, mas Leslie Nielsen, tanto cara melhor, cara, tem Al Pacino, tem De Niro. Eu falei, você me perguntou qual que era o que eu gostava mais, cara, eu gostava mais do Leslie Nielsen, e é isso aí. Na época, certamente, você... Bom, se bem que você com certeza já tinha assistido algum filme do Arnold, né? Consider that a divorce. Sim, cara, mas é aquela coisa, você é criança, você fala a primeira coisa que vem na cabeça, você nem pensa muito, né? Como a gente estava falando no começo do podcast dos irmãos Zucker, né? Que são os criadores aí do Corra que a Polícia Vem Aí. Eles foram responsáveis aí por essa série de comédia pastelão, essas spoof comedies que surgiram nos Estados Unidos nos anos 80, né? O primeiro, e um dos mais conhecidos também, é o Apertem os Cintos, o Piloto Sumiu. Esse você já assistiu bastante, né? Ah, com certeza. E esse tem cenas maravilhosas também, bem emblemáticas. Tem o Top Secret, que é com o Val Kilmer, que esse eu assisti mais recente, assim, que é também esse mesmo tipo de comédia insana, com umas coisas acontecendo atrás. Ele é na época da Segunda Guerra, o Val Kilmer ele é um cantor que ele é recrutado pelo exército americano como soldado infiltrado na Alemanha nazista, muito bom.
E a trilogia Corra que a Polícia Vem Aí, que a gente tava falando. Esse eu nunca vi. Esse que você falou do Val Kilmer, não me vem nenhuma memória aqui, viu? Top Secret, cara, se você for pesquisar, esse filme ele é bem legal, cara. Bem legal. Também esse mesmo estilo aí de comédia pastelão, mas vale bastante a pena. Curtinho, 1h30, vale bastante a pena. Bom, vou colocar na lista com certeza. E esses caras, eles tiveram uma carreira meio que curta em Hollywood, porque eles fizeram bastante sucesso. O próprio Corra que a Polícia Vem Aí, inspirado numa série é uma série que durou só 6 episódios nos anos 80. Basicamente era o Leslie Nielsen e o resto dos personagens quase todos mudavam. Então, quando eles foram vender esse filme para Hollywood, eles já estavam bem empolgados, porque eles vinham de 2 sucessos, né, que era o Aperte os Cintos, o Piloto Sumiu e o Top Secret. Eles fizeram o plot desse filme, eles falaram, a gente quer adaptar aquele seriado que era o Police Squad, Esquadrão de Polícia do comecinho dos anos 80, eles falaram, beleza, mas você tem que ter atores melhores, porque fora o Leslie Nielsen, ninguém era muito conhecido, então você precisa ter um cara aí que seja vencedor de Oscar, e então você colocou o George Kennedy, que é o Ed Hawken, ele já ganhou um Oscar, sabia disso? Mas realmente, olhando ele como ator, eu não acompanhei os filmes dele, mas dava pra ver que ele tinha uma postura, né, no filme aqui, Corra que a Polícia Vem Aí, né, diferenciada. Mas ganhou um Oscar, isso é impressionante. Ganhou por Rebeldia Indomável, filme com Paul Newman, aí que o Paul Newman ele é preso, ele é um dos, se eu não me engano, ele é um dos caras que estão presos junto com ele, e ele queria muito participar do Corra que a Polícia Vem Aí, porque ele fez um filme chamado Aeroporto, que ele era um piloto de avião, que era esses filmes de desastre dos anos 70, e ele ficou muito bravo porque quando fizeram o Aperta os Cintos, o Piloto Sumiu, que era realmente uma sátira de filmes de aeroporto, e não chamaram ele para fazer uma sátira dele mesmo, ele que sempre quis fazer uma comédia, ele insistiu em ser chamado para esse filme, então, como ele tinha também o Oscar, acharam legal chamar ele pro rolê. Por que não, né? Por que não? Mas impressionante ele ter ficado nervoso, né? Ficou nervoso porque sabia que os irmãos Zucker estavam fazendo já bastante sucesso, então esse trio aí, né, que eram os 2 irmãos Zucker e o Jim Abrahams, eles começaram a ser muito influentes nos anos 80, só que acabou que pouco depois dessa trilogia aí, lá para 94, eles fizeram uns outros filmes de menor expressão no meio do caminho, mas eles começaram a brigar muito por controle criativo nos filmes que eles faziam, então basicamente a galera meio que aposentou de Hollywood ali. O Jim Abrahams fez mais alguma coisa, fez os Top Gang, por exemplo, como a gente conhece aqui no Brasil, né, que era os Hot Shots, que era, o começo era uma sátira do Top Gun, e o segundo era do Rambo 3, basicamente, né, eles sempre copiavam muitas das coisas que estavam rolando em Hollywood na época, e os Zuckers fizeram mais uma coisa ou outra, mas esses são os principais filmes que eles fizeram juntos, né. O que era comum em filmes de comédia em um certo tempo, né? Eles fazerem sátiras. E esse filme também é uma grande sátira, né? O próprio Leslie Nielsen ficou especialista nisso, né, cara? Porque ele fez aí o Foragido, né, que é a sátira do Fugitivo. Esse é muito bom, cara. Não sei se você já assistiu esse. Não, mas o nome já me faz rir, sei por quê. Aí você tem o Duro de Espiar, que é basicamente uma cópia de filmes do 007. Tem Drácula Morto Mais Feliz, com ele. Esse você tem Repossuída. Drácula Morto Mais Feliz é muito bom. Repossuída, que era basicamente uma continuação, entre aspas, do Exorcista com a Linda Blair, que é a menina que foi a atriz original, sendo possuída novamente, e ele é o padre que vai fazer o exorcismo. Coitada dessa atriz, cara. Ficou marcada. Ela tem umas histórias meio pesadas, assim, cara, mas o Leslie Nielsen, ele já vinha atuando desde a década de 50, né? Basicamente ali fazendo seriado de TV, filme pra TV. E ele foi no Aperta os Cintos, o Piloto Sumiu. O doutor, né? O médico que tava a bordo do avião, mas, cara, ele rouba a cena total nesse filme. Total. O filme é dele. O filme. E esse filme, eu não sei. Eu acho que a gente tá falando de Corra que a Polícia Vem Aí, né? Mas muito em homenagem a um filme novo. Porém, esse Apertem os Cintos, o Piloto Sumiu, merecia um capítulo à parte aqui conosco. Com certeza, cara, com certeza. E ele tem aquelas frases que em inglês a pessoa fala
Surely you can't be serious, né? Ele fala, certamente você não pode ser sério. Ele fala, eu estou sendo sério, e não me chame de Shirley. Can you fly this plane and land it? Surely you can't be serious. I am serious. And don't call me Shirley. Então, Sim. essas comédias malucas, cara, é muito bom. Eu adorava esse filme quando eu era criança, adolescente. E aí, vamos falar do Cena a Cena? Com certeza. Vai ser meio difícil, porque esse filme tem uma sequência de piadas uma atrás da outra. Talvez a gente até tenha que separar as melhores, né? Porque o enredo do filme é relativamente curto, né? Cara, você sabe que quando você me falou de fazer esse filme, eu achei uma ótima ideia, porque é um filme que eu adoro, né? Mas eu comecei a pensar, eu falei, cara, explicar piada não é engraçado, né? É engraçado você ver a piada acontecendo, mas explicar piada é bem chato, né? É, você tem toda a razão. Talvez, em respeito aos nossos ouvintes, vale a pena nós falarmos um pouquinho do enredo, falarmos talvez das principais piadas, não todas, né? Alguma cena ou outra ali que tem destaque. Eu acho que ainda vale, é um filme válido. É de 88, mas vale assistir. Sim, é uma comédia que envelheceu bem até, por mais que na época a gente achasse que fosse ficar muito datado, é uma comédia que envelheceu bem, né? Envelheceu muito bem. Mas enfim, basicamente começa o filme com o Frank Drebin em Beirute. Na época, nunca se esqueça que o Irã era um grande inimigo dos Estados Unidos, coisa que não acontece hoje, imagina. E tem uma conferência secreta, assim, que você vê claramente que não é gravado no Oriente Médio, porque tá, tipo, no meio de um gramado. Mas ali tem o estereótipo de todos os inimigos americanos, né? Sim, inclusive você tem os principais inimigos dos Estados Unidos na época, que era o Idi Amin, que até tem o filme com o Forrest Whitaker, que chama O Último Rei da Dinamarca, uma coisa assim. Ah, sim. Que é um filme mais sério, obviamente, mas ele era um grande inimigo dos Estados Unidos. Você tinha o Muammar Gaddafi, você tinha Ayatollah Khomeini, você tinha Yasser Arafat, Fidel Castro e Mikhail Gorbachev, né? Que eram os chefes das principais repúblicas que eram inimigos dos Estados Unidos na época. E eles discutindo um plano sobre como acabar com os Estados Unidos. E aí, basicamente, corta pra um cara tá servindo chá e um deles começa a falar mal dos Estados Unidos. E você vê a mão tremendo e é o Frank Drebin disfarçado, descendo o cacete em todo mundo. Sim, muito engraçado essa parte ali. Aí é pastelão mesmo, tem toda a razão. Ele desce o cacete em todo mundo, de forma muito pastelona ali, e sai como se fosse o Salvador americano ali. Ele tira até a mancha do Gorbachev, né? Ele fala, eu sabia que o Gorbachev tinha aquela mancha característica na testa, ele vai lá, esfrega e sai a mancha no papel. Eu acho que vale a pena para os ouvintes mais novos, né? Esse filme se passa numa época antes do fim da União Soviética, né? Não era a Rússia ainda, era a União Soviética. E o presidente da União Soviética era o Mikhail Gorbachev, né? Que tinha uma mancha na cabeça que parecia um mapa. Exato. E quando corta, aparece a cena pra ele, falando, quem é você? Eu falei, Tenente Frank Drebin, esquadrão de polícia. Que eu acho engraçado que o esquadrão de polícia aí, eles colocam como se fosse uma entidade à parte da polícia. Você percebeu isso, né? Sim, me parece. Até o capitão que comanda lá era diferente, né? Tinha um olhar diferente mesmo. É como se fosse um grupo de elite, né? Só que, cara, os caras mais zoados de todos. Mas esse Esquadrão de Polícia, eu acho que era uma série também. Exato. Acho que por isso que veio, né? Sim, como eu disse, a série que durou 6 episódios só. Ela é bem curtinha, ela é de 82. E eles reaproveitaram basicamente ali. Quem é da série original? Era o Leslie Nielsen. Era aquele cara que é tipo o Kill do James Bond, né? Que é o cara que mostra os artefatos, as bugigangas, né? Que os gadgets, 007, né? Os gadgets, né? Que o Frank vai usar. E aquele cara gigante, sabe? Quando aparece o Big Al, que eles falam, que é aquele cara que só aparece do peito pra cima. É verdade, esse cara não aparece. Será que nos outros filmes aparece? Não me lembro. Não, e esse era uma gag que repetia bastante uma vez por episódio, pelo menos, aparecia o Big Al, assim, que só aparecia do peito pra baixo.
e sempre tinha alguma coisa bizarra. Cara, você tá com um negocinho no canto da sua boca, vai lá e tira um dente assim gigante que cai na mesa, Sim. né? E aí você tem aquela abertura. Você tem aquela abertura clássica do que tá em todos os filmes, né? Que é ele correndo com o carro de polícia e a sirene entrando numa casa, lava rápido, vestiário feminino, montanha-russa, parando para comer donuts no final. E esse carro, bom, na verdade não o carro, mas a forma que o Tenente Frank dirige, toda vez que mostra ele estacionando o carro, ele bate o carro. Sim, cara. Eles fazem muito piada de repetição, né? É sempre assim, beleza, você já sabe que... Você já tá esperando alguma coisa acontecer, né? Dele parar o carro e acontecer alguma coisa maluca, né? Sim, totalmente. Aí você corta pra uma cena à noite, tem o Porto de Los Angeles, você é apresentado aí pro Nordberg, né? Que é o O.J. Simpson. Ele tá investigando e você vê até o nome do barco, que o barco é I Love You. Depois até mostra um pouquinho, tem na cena do hospital, eles chegam a comentar isso. O Nordberg, ele vai chutar a porta e a perna vara a porta, com todo mundo apontando a arma pra ele. Eu acho que o O.J. ele participou desse filme mais pra, sei lá, pelo nome, né? Porque o personagem em si, pra história, não muda muita coisa, né? O O.J., ele tava aposentando, né? Ele tinha aposentado alguns anos antes como jogador de futebol americano profissional. A gente conhece ele mais pelo julgamento, mas ele era um dos jogadores profissionais da NFL, considerado como um dos maiores de todos os tempos, né? Então, ele era conhecido como The Juice, porque O.J. é a abreviação do Orange Juice, né? Do suco de laranja. Então, ele aposentou um pouquinho antes, e aí, pelo carisma, alguém falou, cara, você deveria trabalhar em Hollywood. Ele começou a fazer coisa em Hollywood, sei lá, década de 60 e 70 já, mas, assim, participação, um episódiozinho de televisão, porque ele era muito carismático, né? Ele era grande, ele era grande. Exato, esse foi o primeiro papel de destaque dele mesmo no cinema, né? Ele tá nos 3 Corra que a Polícia Vem Aí, né? Sério, impressionante agora, viu? E é sempre, assim, isso é muito um estereótipo também de comédia, né? Que até tem um leve racismozinho ali, né? Que é sempre o personagem negro se ferrando, né? Então ele é sempre o cara que apanha. Em todos os filmes, sempre ele é o cara que se ferra, que apanha, que explode, que fica grudado embaixo do carro, que vai parar no hospital. Isso tá nos 3 filmes. Sim, curiosamente, nesse filme ele só se pode mesmo. E aí você é exposto automaticamente pro vilão do filme, né? Que é o grande Ludwig, né? Que é o empresário. Que a Jane é sempre alguém... Nos 2 primeiros filmes ela trabalha pro vilão principal do filme. E esse não é diferente. Então, depois você vai descobrir que ele é o chefe da Jane. E você sabe de cara quem que é o vilão, mas aí mostra o pessoal investigando, né? O Frank Drebin voltando do avião de Beirute e triste porque a namorada dele fugiu e se casou. Pois é, ele já vem com a carga dramática já. E ele acha que a imprensa tá inteira para falar com ele, mas na verdade a grande celebridade que estava no voo é o Weird Al, que tá indo nos 3 filmes, inclusive no mais novo também, do lugar do Corra que a Polícia Vem Aí. Eu tô vendo aqui, quem é esse rapaz aí? Quem é esse? Ele não é ele mesmo? Sim, o Weird Al, ele interpreta ele mesmo nos filmes, né? O Weird Al, ele é um cara muito famoso da comédia americana, que ele ficou famoso nos anos 80 como cantor, fazendo covers, mas trocando as letras das músicas. Então, ele tem, inclusive, na época que saiu o Michael Jackson, o disco dele chama Bad, ele lançou o Even Worse, que é o Até Pior. E que é ele com a mesma roupa do Michael Jackson, na mesma pose assim, na capa. Então, ele escolhia alguns temas para os caras que ele fazia cover. Então, por exemplo, o Michael Jackson, cada vez que ele ia fazer cover de uma música do Michael Jackson, era como se fosse coisa de gordo. Então, o I'm Bad virava I'm Fat, que é eu sou gordo. Pessoal, veja, entendo, anos 80. Pessoal, não tô querendo fazer nenhum tipo de gordofobia, longe disso, tá? Pelo amor de Deus. Eu só tô falando que, por exemplo, ele zoava o Paul McCartney de vegano, então, cada vez que tinha uma música do Paul McCartney, como ele é vegano, ele fazia tema de comida. Então, Live and Let Die virava Chicken Pot Pie, que é uma torta de frango. Então, era sempre essas maluquices, tá? Outros tempos.
E o Weird Al, ele tá nos 3 filmes, e no mais novo, inclusive, fazendo participação como ele mesmo. Agora eu fiquei com vontade de ver o filme. Não pelo personagem, mas pela... Eu vi que o novo filme tem muitas características, eles trouxeram questões dos filmes clássicos. Sim, é bem um tributo mesmo à trilogia clássica, pelo que eu entendi, né? Não assisti ainda. Ele dá ré no aeroporto e ele engata carrinhos de bagagem no carro, que você vai descobrir só quando ele chega depois. Ele fala que foi para Beirute esquecer da ex-namorada e fala que tudo que ele vê lembra ela. Inclusive, eles passam perto de prédios de uma usina nuclear que tem formato de seio. Ele fala que tudo que ele olha lembra dela. Não, essa parte é maravilhosa, né? Mas eu vou te falar uma coisa, que quando ele bateu o carro, eu nem me liguei, né? Dessa característica que toda vez que ele vai parar o carro e estacionar, ele para, ele bate, né? Mas quando ele chegou na delegacia, que quando aquele monte de carrinho acoplado, ali foi muito engraçado. Dá pra dar risada, é muito legal. Cara, dá pra dar risada direto, né? É que eu tinha reassistido quando anunciaram o filme com o Liam Neeson. Eu reassisti os 3 originais, entendeu? Então, esse filme ainda tava bem fresco na minha memória. Só que eu tive que rever pra fazer aí o cena a cena, né? Então tem muito... E conseguiu dar risada de novo, porque é piada repetida. Menos, quando eu revi, porque eu fazia uns 20 anos que eu não via esses filmes, né? Quando eu revi recentemente, eu ri muito, assim, eu ri da barriga doer. E revendo hoje, como tava muito fresco na minha memória, não ri tanto assim, mas ainda assim é muito engraçado, cara. Não, tem toda a razão. Mas essa parte, assim, realmente, quando ele parou com aquele monte de carrinho, eu falei, cara, eu não esperava isso. Foi muito inesperado. Sim. O Ed fala que o Nordberg tem... Isso é uma piada bem tosca. Que o Nordberg tem uma chance de vida de 50-50. Mas só tem 10% de chance de viver. Sim. Eu confesso que ali, até eu dei uma bugada. Eu comecei a pensar, sabe, tipo... Não, porque não faz sentido mesmo. Tanto que até o Frank olha pra câmera e fica olhando com uma cara de... O que esse cara tá falando, né? Sim. E aí eu acho que é legal que na hora que eles entram no quarto, tem um médico falando, eu acho que a gente consegue salvar o braço do Nordberg. Pra onde você quer que a gente envie? Verdade, quando ele fala mesmo, cara. Que é tipo falando pra mulher, e qualquer coisa que ele fala pra mulher, a mulher tá dando risada. Acho que a gente consegue salvar o braço. Você quer que a gente envie pra onde? Não, é totalmente fora do comum, e a mulher ela não tá chorando, né? Isso, a mulher do Norman. Do Nordberg, sim. E é sempre assim, como a gente disse, ele é uma escada feito pra apanhar no filme, né? Então, o Frank vai mexer na cama, a cama dobra o cara no meio, e aí o Frank abaixa pra falar com ele, o Nordberg fala I love you, que é o nome do barco, né? Aí o Frank, legal, também gosto de você, dele. Barco, sim, a gente pode navegar. Drogas, ele bom, talvez isso vai demorar um pouquinho mais pra eu conseguir. Sim, no dublado ele fala heroína, né? E aí o Frank ele fica assim, talvez isso exatamente dá uma quebrada ali do que esperado do que ele falasse. Né? A dublagem desse filme, eu assisti legendado, mas eu já vi esse filme muitas vezes dublado, porque como eu disse, eu via muito na televisão. E cara, a dublagem deles é muito boa, muito boa. A dublagem brasileira ela é muito, muito bem reconhecida, né? É muito boa. E olha que esse filme é a dublagem do jeito antigo ainda, né? Eu assisti com o dublador... Acho que na Netflix o primeiro filme tá com o dublador original mesmo. Nossa, sério? Tá com aquela voz que você tá acostumada da televisão, assim? Sim, totalmente. Totalmente. Não foi... Muitos filmes são redublados, né? Por questões, talvez, de direitos, atualização. Qualidade de som, talvez, né? Também. Isso, exatamente. Mas esse não, esse tá muito bem, não redublado. Não sei se isso existe, mas tá muito bom. Cara, Aí o Frank começa a falar no passado, como se o cara estivesse morrendo, né? Ele era um bom homem. Quem podia fazer isso? Difícil saber, uma gangue de marginais, chantagem, um marido bravo, um amante gay E a mulher ouvindo ali, desesperada, chorando. Ai, cara, não sei se a gente vai acabar com a graça de quem for assistir esse filme, porque a gente tá falando as piadas, né? Mas, cara, vai ver mesmo assim. Eu falei, pra gente manter as piadas principais ali, porque se a gente for falar de todas,
é um atrás do outro, assim. Acho que você não tem tempo pra respirar, porque é muita piada. Exato. Bom, eles vão... Eu vou tentar resumir, então, para não entrar tanto nas piadas, tá? Mas a cena que corta o Ed, ele percebe... Ele vê uma foto que foi achada junto com o Nordberg escrito I love you. Então ele descobre que o I love you que ele falou é o barco e não, na verdade, ele se declarando pro Frank. Não, o Frank, depois ele fala, não, eu já sabia, ele dá uma despertão. Mas claramente não, lógico. né? Eu sei que ele não tá se declarando pra mim, eu sei. E aí eles falam que eles têm que ir na comitiva, porque vai rolar uma comitiva de imprensa, falar da segurança da visita da Rainha Elizabeth, que vai visitar eles. E o mais engraçado, não sei se você chegou a dar uma olhada no IMDb, é da atriz que interpreta a Rainha Elizabeth. Não vi. Então, aquela atriz que faz a Rainha Elizabeth, ela era, né, que ela faleceu, a cover oficial da Rainha Elizabeth. Então, nossa. Se você abrir o IMDb dela, você vai achar nada mais, nada menos que 46 créditos dela fazendo a Rainha Elizabeth. Nossa, eu tô olhando aqui as imagens dela, até como do velhinho ela parecia a Rainha Elizabeth. E ela fez, assim, aquele Mr. Bean, ela fez Saturday Night Live, ela fez um monte de coisa como a Rainha Elizabeth. E o mais interessante, sabe o que é? Ela nasceu 1 ano e meio antes da rainha e ela morreu 2 anos depois, cara. Elas morreram mais ou menos com a mesma idade. Isso é impressionante mesmo, hein? Então, elas morreram com a mesma idade, cara. Ela só viveu 2 anos a mais, mas ela nasceu 1 ano e meio depois, então... Ah, tá. Entendi. Elas morreram com a mesma idade. Elas duas morreram com 96 anos. Isso é uma curiosidade bem interessante mesmo, hein? E olha, ela até quando jovem, não só quando... Em todas as idades. Você pega ela velhinha mesmo, das últimas fotos que tem aqui, ela é igual a Rainha Elizabeth, cara. Bizarro. E olha, tô vendo aqui, realmente, ela fez vários filmes. Não, todos os créditos dela como atriz é a Rainha Elizabeth. Todos, absolutamente todos. Tá bom, excelente. Curiosidade, hein? Curiosidade, gente. E na coletiva de imprensa, aliás, ele faz ali um discurso breve, ele vai no banheiro com o microfone, né? Uma das piadas aí. Ai, meu Deus, essa piada é até longa demais, mas quebra também um pouquinho, né? O esperado da cena. Você tem aquela coisa de voice-over de filme noir, né? Que é aquela voz gravada em estúdio falando o que estava acontecendo, como ele estava se sentindo, né? Então ele vai atrás tentar entender o que aconteceu com o Nordberg e ele chega no cais e tem até a piada da marca, né? Quando alguém morre no chão, que deixa faz aquele, como se fosse o movimento do corpo, né? Quando for no chão, só que no mar, porque o Nordberg caiu ali, né? Cara, essa parte também foi muito engraçado pra mim, assim. Pessoal, você tem que assistir pra entender. Mas essa cena, eu olhei assim, eu falei, não quero isso, muito engraçado. E eles olhando ali como se fosse algo normal, né? E mais uma vez na cena que ele chega, ele bate o carro e derrubam os pescadores que estavam ali. Derruba o pescador, exatamente. E aí tem a cena da chantagem, né? Da chantagem reversa, que ele começa a pagar pro cara falar, e aí o cara paga ele de volta, né? Que é pra ser meio subversivo, assim. Não, essa cena é maravilhosa. Tenente Drebin, Esquadrão de Elite. Eu me lembro de você, Drebin. O que você quer, hein? Umas perguntinhas. Alguma vez viu este rosto? Eu sei lá, minha memória tá meio fraca. Ah, é? Talvez isso aqui refresque sua memória. Sei lá, ainda não me lembrei, não. E mais isso aqui? Agora me lembrei. Ele tava sempre aqui. O que você quer saber? Eu não posso dizer. Bom, talvez isso aqui ajude. Ainda não acho que deva dizer. E o que você acha disso aqui, hein? Tá bem, o nome dele é Nordberg, ele é tira. Ele não era tira, tava de armação. O quê? Eu tô dizendo, ele era sujo. Seu porco imundo, eu devia enjaular você agora. Tudo bem, ele trabalhava na Ludwig Navegação, ele tentou vender um bagulho pra um rapaz nosso. O que você vai fazer quanto a isso, hein? Por que eu deveria dizer? Bom, talvez isso ajude. Ainda não acho que deva dizer. Você pode me emprestar 20 pratos? Que tal agora, hein? Tá bom, eu vou até o escritório do Ludwig. Vou descobrir se isso é verdade. Beleza, ele descobre no porto que o Nordberg estava infiltrado trabalhando para Ludwig Shipping, é o vilão que a gente viu no começo do filme.
e ele vai visitar no escritório. Então tem toda aquela coisa de vilão do James Bond, né? Isso é muito caricato de vilão do James Bond, que é sempre um cara muito rico, com obras de arte, e ele fala do quadro que ele tem pendurado, que é um quadro raríssimo ali, né? Do Gainsborough. E aí você vê louça da dinastia Ming, a caneta que foi do Hirohito, né, que é o imperador do Japão, e ele fala do peixe que ele tem, que é o peixe mortal japonês lá, que o Frank vai olhar e ele gruda automaticamente no nariz dele. Essa é uma parte pastelão, mas o que eu acho engraçado é que o Frank, ele tenta disfarçar o que tá acontecendo, do jeito que, assim, ele começa a acontecer um monte de coisas absurdas. Ele jogando a caneta no aquário, que a caneta não podia molhar, e o peixe, que era mortal. Um monte de cenas absurdas que ele começa a acontecer com ele ali dentro, naquela cena, na sala, e ele tenta disfarçar e ninguém vê, né? Mas claramente ninguém vê porque não é pra ver, né? Isso é o clássico de comédia, assim, né? Que acontece as maiores maluquices, mas a pessoa que não é pra ver acaba não vendo, né? Mas é óbvio que se acontecesse isso bem na cara da pessoa, ela ia ver, né? Sim, totalmente. E acaba o peixe morde o nariz, depois morde o dedo e ele vai tentar esconder e ele enfinca a caneta no meio do peixe. No final nada se resolveu. Nada resolveu e depois você vê até ele achando o peixe no aquário com a caneta enfincada no meio, né? E o Ludwig pede para assistente dele, que é a Jane, que é a Priscilla Presley, a mocinha do filme, mostrar os registros pro Frank, registro dos funcionários, né? Porque teoricamente o Nordberg, ele é um dos funcionários lá. E o Frank fica meio interessado na Jane, a Jane fica interessada no Frank, e o Ludwig fala pra, se ela achar alguma coisa legal, e se ela souber que o Frank sabe de alguma coisa, pra avisar ele. Então a Jane vai depois fazer uma visita pro Frank, né? E automaticamente ele se apaixona. Automaticamente se apaixona. Então tem mais uma cena aí do Frank batendo o carro, né? Que ele deixa o carro estacionado na delegacia, porque a hora que ele vai parar, o airbag bate, o carro sai desgovernado, ele sai atirando no carro, que nem um louco. Como se o carro não fosse dele, né? Alguém anotou a placa? Exato. Fulano, pega o depoimento do pessoal que tá aqui na frente da delegacia e pega o depoimento de todo mundo aí, tá? É como você disse, são comédias pastelão, mas que a gente aceita, é muito bom. Sim, sim. Aí você tem a parte do Kill Session, né? Que é a sessão Q aí do James Bond, né? Que é eles mostrando o muro anti-grafite, né? Pra quem estiver pichando, ser pichado também. Sim. O sapato com canivete suíço e a botadura com um dardo que faz dormir e ele testa no Ed automaticamente. E eu acho que esse é o único gadget que ele realmente utiliza no filme inteiro. Sim, mas essa sessão, como se fosse a sessão que ela aparece em todos os filmes também, né? Então é uma sátira não só então para filmes policiais. Sátira do James Bond forte, né? Com certeza. Que é aquele monte de bugiganga que ninguém usa pra nada, nunca, né? É verdade. Tirando o personagem principal, claro. E aí o pessoal do laboratório da sessão que ele testa positivo pra heroína na roupa do Nordberg. Então o Frank tem que limpar o nome do Nordberg em 24 horas, senão vai dar ruim pro Nordberg, se ele sobreviver, claro. É verdade, tem esse fator também, né? O Ludwig, ele acha a caneta no meio, entra o Mr. Pepshimir, que é um cara que, teoricamente, você vê ali que tem motivos escusos, né? E eles falam do plano para assassinar a Rainha Elizabeth. E ele fala que vai matar a Rainha Elizabeth quando ela estiver aqui estiver ali nos Estados Unidos, com um relógio que controla a mente do assassino. Então o assassino não sabe o que está fazendo. E ele falou que pode ser qualquer um. Ele dá o exemplo da assistente dele, né? Que é a secretária dele, que ela pega uma arma e vai matar o Pepshimir quando o cara simplesmente aperta um botão ali, que parece ser um controle para abrir garagem, né? E sem lógica nenhuma, assim, foda-se também. Não precisa explicar nada, é isso aí. Nada. Porque o filme não se leva a sério, então é isso aí. Você tem razão, eu nem havia parado de pensar nesse detalhe. Ele não explica, ele não fala nada do motivo, como e porquê, né?
cientificamente, né? Não, é magia barra tecnologia, né? Já diria feiticeiro. É um negócio que ele aperta o botão lá e o relógio passa a controlar a mente da pessoa. E aí o Frank vai tentar falar alguma coisa com o Nordberg, né? Pra ver se ele descobre alguma relação da heroína que foi achada na roupa dele, né? Mas o Nordberg ainda tá no coma. E a hora que ele chega, tem um médico com aquele mesmo relógio que acabou de ser mostrado. E o médico vai matar o Nordberg. E o Frank descobre que ele acha suspeito, porque a enfermeira fala que ele mesmo, né, o Frank, ligou pro hospital para tirar o pessoal da guarda que tem na frente do Nordberg. E a hora que ele chega, o médico vai matar o Nordberg ali e ele acaba salvando. Tem toda a razão, olha aí. Tem a parte séria do filme também, cara. Bom, Tem se bem 2 que não tem nada segundos de sério. coisa séria. 2 segundos, que depois começa a perseguição mais doida também. E começa aquela luta maluca que o Nordberg vai se fudendo no quarto enquanto os caras estão brigando, né, também. Isso é verdade. O OJ só apanha esse filme. Sempre, o tempo inteiro. E tem aquela perseguição insana, né, que é o Frank entra no carro que tá a menina aprendendo a dirigir, né? É verdade. E ela continua ali, né? Ela que é motorista, não é ele. Exato. E acaba que, bom, enfim, o médico ele explode 3 vezes até ir parar numa loja de fogos de artifício. E o Frank fica pensando se o Ludwig ele é culpado e para a hora que ele chega em casa, vê a porta aberta e já acha que o Ludwig mandou alguém para matar ele, né? Mas temos um plot aí, né? Você vê um dublê dando milhões de cambalhotas desnecessárias, né? Porque assim, ele não faz nem questão de esconder que é um dublê, que é tipo um cara muito atlético com a peruca dele branca. É verdade. E é usado vários momentos dublês nesse filme, né? Dublê e boneco, né? Aqueles boneco do posto, né? Boneco de enchimento, né? Que não parece humano nunca. Não, e eles não têm nenhum interesse de esconder que é um dublê ou boneco. Era o lance dessas comédias malucas aí, né, do pessoal. E tem a Jane cozinhando com uma camisa dele, e ele fala, você se importa se eu vestir alguma coisa mais confortável? E ele volta com outro terno. Sim. E ali é aquela cena, né? Cozinhando, é quase uma cena romântica. Clichê também, né? Se você Sim. for para pensar, clichê com os filmes românticos ali. Tem até uma cena do segundo filme que eles tiram sarro com Ghost, né? Também que tem aquela cena deles fazendo O pote lá de boneco, o pote de cerâmica, né? No segundo filme tem. Mas aí vários filmes fizeram, né? Esse tipo de sátira. Bom, eles transam, né? Com uma camisinha gigante em cada um, né? Que eles se vestem de camisinha. É muito interessante essa cena, porque também temos que contextualizar talvez a época, que era uma época que precisava de proteção. A AIDS matava muito naquela época. A AIDS ainda mata, tá? É importante, proteção Ainda sempre. mata. Mas ali eles fazem uma sátira muito impressionante, que eles se vestem de camisinha. Sim. Sexo seguro ao extremo. Bota extremo nisso. Você tem aquela sequência tosca na praia, né? Deles. Você meio que dá a entender que a Jane tá se apaixonando pelo Frank, que ela vai confessar que o chefe dela mandou ela lá, mas acaba não falando. E você tem a sequência deles na praia, no parque, no teatro, comendo hot dog. E tipo, você vê ao mesmo dia que passou, né? Foda-se a continuidade. Sim. E é uma sequência bem absurda, né? Que tudo que eles fazem é no exagero. Né? Com certeza. O Frank ele vai investigar o escritório do Ludwig, né? Então você tem aquela clássica piadinha dele abrindo uma gaveta e falando bingo! E é uma cartela de bingo de verdade. Verdade, totalmente. Nossa. Quando ele falou bingo, eu não esperava que aparecesse uma cartela de bingo. Sim. E aí ele descobre um bilhete anotado, né? Que é a prova de que estão fazendo um atentado à rainha. Isso aqui, ao mesmo tempo que ele está acendendo o isqueiro para ler o que está escrito, ele mete fogo no bilhete e no escritório do Ludwig inteiro. Pois é. Aí realmente foi bem pastelão, mas na fuga que ele tenta sair
do andar que tá pegando fogo é mais Pela impressionante janela, ainda. né? Não, pela janela, isso, pela janela, mas ele... é um hotel, um prédio com ornamentos... Então, isso eu achei. Não sei se é bizarro ou simplesmente uma falha de continuidade, porque nesse filme não dá pra saber realmente, né? E que ele. Pô, parece ser um prédio comercial. Aí do nada ele tá meio que tentando fugir pela janela, tem uma tiazinha de sutiã como se fosse um quarto de um hotel normal, sabe? Então, tipo, que porra, né? Sei lá. não parecia ser um... Verdade, poderia ser um hotel, né? De tudo nesse filme, a coisa que menos fez sentido, essa foi pra mim. Mas, enfim, você não pode se encanar com isso, porque o filme é inteiro assim. Mas até poderia ser um hotel em que o cara era muito rico, comprou um andar inteiro pra ele. É. Mas o que me surpreende são os ornamentos ali do prédio, né? Que é um homem e uma mulher sempre, né? Um pinto e peitos, né? Isso, exatamente. E aí ele, fugindo do incêndio, tenta se segurar, pega nos seios lá da estátua, aí ele vai mais um pouquinho, acaba pegando, né, do estátua homem, aí quebra, cai dentro do quarto da mulher que estava gritando lá na janela, que nem você falou, e aí vira uma cena maluca, né? O cara com um pinto na mão da estátua e a mulher fugindo. Realmente foi muito louco essa cena. E aí o Frank, ele é chamado pela prefeita, né? Ele meio que pede... Ele é suspenso, né? Então pede para devolver ali a arma e o distintivo. Sim, que é mais uma coisa clichê, né? Sim. É o badge and a gun. Devolva. E ele tá recolhendo as coisas dele na delegacia de polícia. A prefeita fala pro Frank que ele tá proibido de ir na recepção da rainha aquela noite. E ele vai de novo para casa dele. A Jane entra e fala que o Ludwig tá... Ele fala para ela que o Ludwig tá metido em coisa errada. E a Jane fala que o Ludwig pediu pro Frank se encontrar com ele no armazém dele aquela noite. E já que o Frank não ia na recepção da rainha, ele acaba indo e era uma cilada. O capanga dele atira, eles têm uma luta bizarra, porque tá um fedor do caralho dentro daquele armazém. E o cara cai no caldeirão de ácido, que é o clássico também de filme, né? Pois é, não ficou claro por que aquele armazém tava tão fedido. Parecia que era fábrica de hot dog ali, né? Então... Nossa. E você lembra que é parte de fábrica de hot dog, porque quando eles estão no estádio, o Ludwig ele vai comer uma salsicha e aparece um anel e o dedo do cara que caiu no balde lá, lembra? Olha só, Olha, eu não tinha associado a cena, agora que você tinha um anel, inclusive. Muitas camadas, meu amigo, camadas. Quem diria, até esse filme aqui tem camadas. Viu só? O Frank ele consegue escapar, ele mata o capanga, e ele vai pro evento, afinal, então tem até aquela confusão revistando o bolso dos convidados na parte da frente, que a gente não vai falar para não estragar a piada também. E o Frank vai até a mesa do Ludwig e ele acha que a Jane tá mancomunada com ele, que foi ela que mandou ele ir no armazém e ela traiu ele, né? Eles têm aquela discussão e ele vai embora, puto, né? É compreensível essa desconfiança dele. Exato. Aí tem, antes dele ir embora, tem aquela cena que o Frank toma uma cornetada do pessoal que tava recebendo a rainha, ele fica desnorteado. O Ludwig vai dar de presente uma arma imperial, alguma coisa assim. Ele acha que o Ludwig vai matar a rainha e ele sai correndo e faz strike com a rainha na mesa e vira a capa de tudo que é jornal. E faz todo sentido aí com as questões que envolvem os paparazzi, família real, né? Sim, que tá a capa de 3, 4 jornais diferentes, né? O Frank vai ser demitido e ele fala que pensar que da próxima vez que eu matar alguém eu posso ser preso. Outra piada boa. E na hora que ele tá recolhendo as coisas dele, a Jane chega na delegacia e fala que no 7º turno do jogo de beisebol que vai rolar, a rainha vai ser morta. Ela fala que um jogador vai matar a rainha, só ele não sabe qual. E o Frank pede pra ela ir com o Ludwig fazer de conta que não tá acontecendo nada pra não levantar suspeita, né? Tinha um plano aí. Isso, daí o Frank fala que vai sozinho, mas o esquadrão de polícia inteiro vai ajudar ele, né? O time dele. E ele começa a se infiltrar no meio. E você tem, cara, uma das cenas mais hilárias pra mim, que é ele se vestido do cantor de ópera, o Enrico Palazzo.
Essa cena foi legal, né? Porque ele começou a cantar lá, né? É cantar totalmente zoado, né? É. O hino, né? Exatamente. Eu achei engraçado depois uma cena antes, né? Que quando ele. Não é estragar a piada, né? Mas eu achei engraçado que quando ele tá. Ele precisa se infiltrar pra ir ver o cantor. Ele dá uma cacetada nele pra ele desmaiar. E de repente ele tá trocando de roupa, né? Ele tá trocando de roupa, a roupa dele pra pegar a roupa do cantor. Nisso tá o cantor de cueca deitado e ele tirando as calças e aparece o cara da limpeza. Aí aquela cena assim, o cara da limpeza olha, opa, ok, fiquem aí, né? Aproveitem. Faz de conta que não vi nada, deixa quieto. Exato, essa parte foi bem engraçadinha também. E depois ele vai cantar do jeito mais tosco possível. E você sabe que quando o Leslie Nielsen morreu em 2010, a ESPN publicou um obituário pro grande cantor Enrico Palazzo, que era sua obituário, né? Foi muito bom. E faz todo sentido pro ator em si. Sim, que era um verdadeiro homem renascentista. Enrico Palazzo atuou como árbitro no jogo depois de cantar o hino nacional. Palazzo foi o primeiro e único árbitro a expulsar o outro árbitro de um jogo da Liga Principal. Acredita-se que ele também tenha sido o primeiro e único árbitro a usar um aspirador de pó vertical para limpar o home plate. Muito bom, cara. E tudo isso, Bruno, você acabou de falar várias partes que acontecem durante o jogo. Enfim, o Frank ele fica se empolgando como que depois ele sai fugido da polícia e ele bate num outro cara e volta como árbitro pro jogo e ninguém percebe que era o mesmo cara que estava cantando o hino logo depois. E ele começa a revistar todo mundo mesmo do que estava rolando no meio do jogo, todos os jogadores, né? E não acha nada. Ele só esqueceu, porque ele também não sabia que era um relógio. Não, mas é que ele tava procurando a arma, né? Porque ele tava achando, se alguém vai matar a rainha, tem que ter uma arma escondida, né? Não um relógio. Ele nem sabia do relógio, acho. É verdade, mas depois aparece uma arma, né? De onde veio essa arma? A arma tava escondida embaixo da base, né? Ah. E é engraçado que na hora que começa o domínio da mente, lá que o cara vai matar a rainha, aquele cara, o Red Jackson, ele era ex-jogador de beisebol, ele já estava aposentado na época desse filme, mas ele fez porque ele era treinador da época do Oakland A's e ele participou da gravação do filme, porque tava nessa daí também, já tinha o O.J. Simpson, que era um ex-jogador de futebol americano, porque não ter um ex-jogador de beisebol ali interpretando um jogador, porque ele tinha aposentado pouco tempo antes, né? Tá no escopo. Tá no escopo. E tem toda a parte ali rolando, na hora que ele vai atirar, o Frank consegue atirar um dardo, só que ele erra, ele acerta numa moça. Isso, numa moça que estava no andar de cima. Exato, estava no andar de cima. E a moça cai em cima do querido Red Jackson, ele consegue salvar a rainha. Só que o nosso querido Ludwig sai fugido com a Jane, né? Claramente uma boneca, porque sai batendo em tudo quanto é lugar. Boneca da mais tosca, né? Os caras nem fingem. Não, foi de propósito mesmo. Exato. Ele tá fugindo com a Jane, daí no meio dele falar com o Frank, enquanto ele tava com a Jane como refém, ele tropeça e cai no estacionamento. Aí tem a cena que, cara, quando eu era criança eu ria muito disso, dele sendo atropelado, né, pelo caminhão de concreto, pela banda. E curiosamente parece que eles sofrem mais pela banda. Sim. E eu acho legal que a hora que o Ed vai se debruçar ali, ele fica... Meu pai morreu do mesmo jeito. Ele fica meio triste, né? Sim. E aí, quando a banda tá passando, eles acabam ativando o controle, que é o controle da mente lá. E a Jane, ela pega a arma que tava no chão, que era do Ludwig antes, e vai tentar matar o Frank. O Frank, ele faz a declaração de amor pra ela. Ele acaba quebrando o controle da mente. O estádio inteiro vendo e se beijando e se abraçando. E ele consegue salvar a Jane no final, né? Por isso que eu falei, gente. É um filme de comédia ou um filme de amor? Você decide no final. Exato. Mas, falta falar que ele dá aliança pra ela. E a hora que ele vê o Nordberg vai visitar ele, ele dá um tapa nas costas do Nordberg e o Nordberg sai... Um boneco, né, vestido de Nordberg, desce a arquibancada na cadeira e dá um flop 360 e cai no gramado. Nisso a Jane ainda fala, nossa, todo mundo precisava ter um amigo igual você. Sim, belo amigo. Sim.
E é esse o final do filme. Excelente filme de comédia. Eu acho que esse nosso cena a cena aqui é só um pedacinho de tanta coisa que acontece, porque é um filme que é piadas e cenas engraçadas do começo ao fim. E, embora de 88, vale a pena assistir. Com certeza. Eu não vou nem entrar na parte de frases principais do filme, porque não é capaz. Assim, eu já dei bastante spoiler de piada. Não vou dar mais porque vai perder a graça. Então, se você tá ouvindo esse podcast, quase certeza que você já viu esse filme. Se não viu, veja. Se já assistiu faz tempo, assista de novo, cara. Vale muito a pena. Com certeza. Você tem uma contagem de corpos desse filme que é até estranho colocar, porque assim, fala 40 mortes, mas tem alguns animais que morrem, entre aspas, no filme, então não entra na contagem total, porque você tem vaca morrendo, você tem umas maluquices no meio do filme. Então, de humanos são 22 e de mortos no total são 40, tá? Olha só, eu confesso que eu havia nem me tocado de quantas pessoas morrem nesse filme. Tem morte, mas você sempre da maneira mais tosca, né? Não é pra você sentir a morte de nenhuma maneira. O Frank, ele mata 17 pessoas, o Ludwig mata 4 e a Jane mata uma, que é basicamente empurrando o Ludwig ali, ribanceira abaixo no final do filme, né? É verdade, é verdade. Tem o vilão, olha, eu acho que já não acelerando a pauta, mas eu já tenho minha morte, né? O Xambin aqui já decidido, viu? Eu acho também. Não tem nem. Cara, tem muita morte boa. Eu gosto. Eu ia falar da morte do Nord, mas o Nordberg não morre. Ele quase morre muitas vezes, né? Ele é um Highlander do filme, né? Ai. Eu acho que essa morte. A morte. Eu acho que não tem como ser outra morte, né? Porque o cara, ele tanta coisa. É o cara caindo com o caminhão de concreto passando em cima, a banda passando em cima, animais, cara, puta, eu acho que esse cara ganha. A morte do Ludwig é com certeza o Xambin desse filme. Parabéns ao Xambin, né, o Ludwig. Xambin, sempre sendo homenageado nesse podcast. Sim, e essa você tem razão, que ele teve várias camadas na morte dele, na cena da morte. Cara, esse filme é um filme muito bom, mas você sabe que sempre pode ficar melhor, né? Mas eu acho que esse filme, ele, talvez não com Arnold, mas eles já fizeram essa continuação com um ator bem motherfucker também, hein? Sim, que é a nova versão aí, hein? Do Liam Neeson, né? Mas, assim, a gente sempre pergunta como o Arnold deixaria esse filme melhor. I'm sure I can do better. Eu acho que deixaria, sabe como? Eu vou te falar como. Sabe a hora que aparece o Big Al? É só você colocar o Arnold ali sem camisa, cara. Imagina. É verdade. Ele tá sempre na delegacia, imagina ele andando na delegacia sem camisa, com o peitoral assim, daí você fala, Arnold, what? E é só o peitoral dele assim, mostrando, sem mostrar a cara, sabe? Sim, só o peitoral, é verdade. Seria uma boa piada, hein? Com um sotaque austríaco. Aí ele tá de Conan, assim, Frank, don't be an idiot! E ele tira a coroa, assim, sabe? E fica com a espada na mão. Pô, ia ser demais. E o Arnold, ele já fez vários filmes como policial, né? E comédias também. Que nenhum Tira no Jardim da Infância, né? Eu acho que esse filme seria bem parecido ali. Irmãos Gêmeos. É verdade, Irmãos Gêmeos. O Herói de Brinquedo. Tem bastante comédia, cara. O Herói de Brinquedo é maravilhoso. O nosso episódio de Natal desse ano? Não sei. Ele estaria de pé igualdade com De Matar, hein? De Matar, né? Bom, a gente fala isso mais pra frente, mas... A gente pode criar uma enquete pros nossos ouvintes aí. Podemos sim. E, cara, nem sei, vale prêmio Cigano Igor de pior atuação do filme? Eu acho que não. Bom, ainda bem que você colocou com esses termos, porque todos os atores ali, eles se esforçam pra fazer a gente rir e nenhum tem intenção nenhuma de atuar de verdade. Acho que não precisa, viu? Cara, eu posso falar que eu daria pro O.J., sabia? Então aí eu pensei nele. Aí nós concordamos. Porque o O.J., ele nem é ator, né? Vamos ser sincero aqui. Então... Eu me incomodou sempre o O.J. nos 3 filmes. Eu sempre achei
tipo, ele meio deslocado, sabe? Eu nunca achei ele muito engraçado, pra ser bem sincero. E ele é sempre o Dedé escada, né? Que vive pra se machucar. E as piadas dele basicamente são todas essas, né? Dele sendo desastrado e ele se machucando. Então, assim, eu acho que pra mim é o ponto fraco desse filme. Eu daria pra ele, o Cigano Igor, viu? Então, concordo com você. O prêmio é totalmente pra ele. Palmas pra ele. Palmas pro nosso querido O.J. Simpson. Já queimando no fogo do inferno já há alguns anos. É verdade. Ele morreu, né? Ah, esse morreu e esse não foi pro céu, não. Eu acho que também não. Cara, quer indicar algum filme com a mesma pegada para os nossos ouvintes? Olha, comédia policial, eu acho que eu já acabei de falar uma boa aqui, que é Um Tira no Jardim de Infância, com o nosso querido Arnold, né, que é um filme também, eu acho que dos anos 90, né, vale a pena assistir. 1990, Olha, 90 mesmo. Então, assim, é um filme muito bom, tem o seu lado policial, e depois tem uma parte comédia, também tem romance, tem vilão bom, né, um vilão muito bom. Aliás, são 2 vilões muito bons nesse filme. Então, essa é a minha recomendação. Eu já recomendo Top Gun 2, porque é do Jim Abrahams também, que é um dos roteiristas desse filme, do Zucker Brothers, que ele é uma sátira completa do Rambo 3, então ele é quase meio que um cena a cena, a sátira do Rambo 3. Só que é uma sátira muito boa, cara. O Charlie Sheen nesse filme tá muito bom. Você tem aí toda aquela galera do Jonah Halfman, você tem o que faz o irmão dele, o Alan, tem o Herb, que era o vizinho dele. Pô, esse filme é muito bom, cara. Então assistam aí Top Gun 2 pra dar uma risada e relaxar também. Filme muito bom de verdade mesmo. É realmente uma excelente comédia que foi bem disruptiva ali, hein? Quando saiu, todo mundo não falava de outra coisa. O primeiro Top Gun, né, que é o Hot Shots, em inglês, ele tira, é uma sátira completa do Top Gun, né? Por isso traduziram como Top Gang, mesmo não tendo nada a ver com o nome original. Mas eu gosto mais do 2, cara, porque eu também gosto mais do Rambo do que do Top Gun, né? Fácil de entender. E, cara, você chegou a dar uma olhada na pauta? Qual vai ser o próximo filme? Claro que eu vi. Né? Conhece esse? Difícil não ver. Nossa, com certeza conheço. Eu acho que o nosso ouvinte raiz aqui também conhece, viu? Sim, Difícil de Matar, com o nosso, cara, querendo ou não, o ator do nosso filme mais visto até hoje no YouTube, Steven Seagal, de volta. Esse eu gosto, viu? Esse é um filme bom, eu adoro esse filme, cara. Como não gostar desse filme, que ele envelhece, ele já sai... Desculpa, ele fica de... Eu sei queimar a pauta aqui, ele fica em coma e fica com cavanhaque maravilhoso. Esse filme é muito bom. Ele fica em coma 6 anos, só que cresce o cavanhaque, o resto da barba não. Isso aí, caros ouvintes, é só pra vocês terem ideia da nata do próximo filme. Esse filme é muito bom e muito ruim ao mesmo tempo, cara. Mas é isso então, Mr. Everton. É isso, muito bom. Valeu.